35 ao 45 diz assim a palavra de Deus. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Verso 40. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-lhe e disse: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ele ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. 45. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos e de toda a parte vinham ter com ele. Queridos, nesse final então de Marcos, nós aprendemos com Jesus a definir as prioridades do nosso ministério. Nós precisamos, irmãos, definir prioridades em todas as áreas da nossa vida. No seu trabalho, se você quer prosperar, você tem que definir prioridades. Você não pode fazer tudo ao mesmo tempo, fazer todas as coisas. É preciso fazer escolhas de prioridades. Na nossa vida familiar, em todos os setores, precisamos definir o que é prioritário naquele momento ou talvez para o restante da nossa jornada. Se não tivermos as prioridades bem definidas, nós nos perdemos e nós não avançamos, não progredimos. Então, não ter prioridades é prejudicial. E Jesus, no ministério dele, e ele ensina isso para nós como igreja, nós também devemos definir o que é prioridade na nossa vida ministerial. E Jesus aqui nesse texto apresenta, pelo menos para mim, 3 prioridades que são fundamentais. Primeira, buscar a presença de Deus, ter vida devocional, vida de oração, desejar a presença do Senhor. Segunda, não abrir mão da pregação da palavra de Deus. Nós precisamos pregar a palavra em todo o tempo. E a terceira verdade, agir com compaixão e misericórdia para com aqueles que necessitam. Nessa porção da palavra, nós vemos então Jesus estabelecendo para o seu ministério pessoal, e nós, como igreja e como discípulos, podemos também copiar de Jesus, ou devemos imitar a Jesus e estabelecer para a nossa vida pessoal, como discípulos de Jesus, essas 3 prioridades. Não abrir mão da presença de Deus, pregar a palavra de Deus sempre e atender ao necessitado com compaixão e com misericórdia. Jesus aqui nesse momento do seu ministério, ele já não podia mais ficar sozinho. Jesus já chegou no momento em que ele sempre estava cercado de pessoas. E você sabe muito bem que estar cercado de pessoas traz uma consequência imediata. Muita gente ao nosso redor, ou muita gente que depende de nós, sugam as nossas forças, sugam as nossas energias. As mamães e as vovós que estão aqui sabem muito bem o quanto é ter muita gente ao redor. As pessoas, elas ocupam o nosso tempo, elas sugam a nossa energia, e isso leva para nós uma necessidade, que é a necessidade o quê? De termos uma fonte de recarga dessas energias. Jesus, como eu disse para os irmãos, ele já não podia mais ficar sozinho, porque aonde ele estava, muitas pessoas iam atrás dele, para buscar uma cura, uma bênção, um milagre, algo que eles estavam precisando. E isso nós já vemos aqui, especialmente no verso 32 ao verso 34, quando Jesus, depois de curar a sogra de Pedro, as pessoas daquela região, da vizinhança, começaram a levar a Jesus todos os enfermos, todos os doentes, e Jesus passou ali muito tempo curando pessoas.
na casa de Pedro, do lado de fora da casa, porque era muita gente. E Jesus então dedicou ali um bom tempo do seu dia. Eu não tenho dúvida, meus irmãos, que Jesus ficou cansado. Quando aquelas pessoas foram para suas casas, quando todo mundo recebeu uma oração, Jesus estava extremamente cansado. Mas o texto diz no verso 45 que ele se levantou alta madrugada, saiu para um lugar deserto para fazer o quê? Para ali orar. Porque ele sabia que, como ele estava cercado por muitas pessoas e ele precisava oferecer para as pessoas o poder e a graça de Deus, Jesus precisava de uma fonte da qual ele pudesse receber esse poder e essa graça. E a fonte, meus irmãos, era justamente a presença do Senhor. Então ele vai nos ensinar a necessidade de nós termos uma vida de oração, uma vida de busca do Senhor. Porque, meus irmãos, onde é que nós renovamos a nossa força espiritual? Não estou falando aqui de uma questão física, não estou falando de uma busca de uma força física, de uma energia física, de capacidades humanas. A questão aqui é espiritual. Para quem está no ministério, para quem serve no ministério, para quem trabalha, para quem visita, para quem ora, para quem prega, para quem leva a mensagem, isso traz esgotamento. E nós precisamos renovar as nossas forças. E a melhor maneira de fazer isso, queridos, é oração. Então, nesta noite eu quero que você compreenda esta verdade e esta necessidade. Você e eu precisamos de uma disciplina, de uma rotina constante de oração, para nos conectar com Deus e nessa conexão com Deus renovar a nossa força espiritual. Jesus sabia que se ele fosse sair ao encontro das pessoas, ele precisava primeiro se encontrar com Deus. Querido, se você quer ser bênção na vida de pessoas, primeiro você precisa se encontrar com Deus. Se nós não nos encontramos com Deus antes de nos encontrar com as pessoas, não teremos nada para oferecer para essas pessoas. E por isso muitos ministérios são vazios, muitos ministérios não prosperam, muitas coisas não avançam no reino de Deus, porque nós ou as pessoas não procuram primeiramente estar em conexão com Deus para depois levar às pessoas aquilo que elas estão precisando. E se Jesus, irmãos, precisava de oração, se Jesus, o Filho de Deus, precisava estar em contato com o Pai para orar, queridos, o que dizer de mim e de você? Se Jesus não abria mão de tempos de oração na presença de Deus, por que é que nós abrimos mão desse tempo tão precioso? Pensa nisso um pouquinho. Se Jesus, sendo Jesus, ele nos ensina esta necessidade, ele nos leva e nos inspira a isso, meus irmãos, nós não devemos jamais perder esta grande dádiva, que é justamente estar na presença do nosso Deus. Nem que para isso é preciso levantar de madrugada, para a gente já poder começar o dia na presença de Deus e depois a gente estar forte espiritualmente para as batalhas que vão se apresentar diante de nós. No ministério de Jesus, ele vivia duas realidades até aqui. Ele pregava e ele curava. Nós vimos que, primeiramente, o ministério de Jesus começa com a pregação. Ele vai lá para Galileia, diz o texto, logo depois de ser tentado pelo diabo no monte, verso 14, diz que ele vai para a Galileia pregando o evangelho do reino. Então Jesus já começa a pregar a palavra de Deus. Imediatamente após a convocação dos discípulos, ele entra na sinagoga em Cafarnaum, no capítulo 1, no verso 21, e aí ele já tem que curar uma pessoa na sinagoga. E depois ele já vai curar a sogra de Pedro. E depois traz os enfermos e Jesus já cura muita gente. Então Jesus já começou pregando e ele começou curando. Só que Jesus agora ele para e ele nos ensina então a priorizar a vida ministerial. E ele apresenta para nós então essas três prioridades fundamentais. Continuar pregando, não abrir mão da pregação, mas aqui ele apresenta para nós o elemento de buscar a Deus, estar em conexão com Deus, e ele vai também nos apresentar a necessidade de fazermos com compaixão e com misericórdia. Porque não basta só sair e pregar,
Não basta só sair para fazer a obra de Deus. É preciso fazer isso com compaixão e com misericórdia. É preciso fazer de coração, amando aquelas pessoas. Amados, o que nós fazemos para Deus não é obrigação. Não fazemos porque somos obrigados, não. Nós fazemos porque somos compulgidos a fazer. Fazemos porque o amor e a graça de Deus nos constrangem a fazer isso. O texto começa no verso 35 até o verso número 37, esses dois versículos, falando sobre a busca do Senhor. E Marcos traz para nós uma peculiaridade. Marcos, ele registra 12 vezes em que Jesus se retira. Eu não vou ter tempo aqui para explanar sobre essas 12 vezes, mas você pode depois, durante a semana, procurar no blog da igreja, que o esboço do sermão vai estar disposto lá. E eu enumero as 12 ocasiões em que Jesus se retira para um tempo com Deus. Então não foi só aqui, nesse verso número 35, que Jesus deixou as pessoas, que Jesus abriu mão de estar nas pessoas, curando para buscar a presença de Deus. Não, Jesus faz isso durante 12 vezes, e Marcos registra isso, porque isso é uma característica de Jesus, para reforçar esta necessidade de buscar a Deus. Porque, meus irmãos, buscar a Deus não é algo que a gente faz apenas uma vez. Eu busquei a Deus, agora então eu já estou bem e não preciso nunca mais buscar a Deus. Não é uma vez só que a gente faz isso, ou é? Espero que não. Não é apenas uma vez por semana. Bom, eu fui no culto, eu fui na EBD, eu participei do culto do lar, então eu já fiz a minha obrigação para a semana, agora o resto da semana não me preocupo mais com Deus. Também não funciona dessa maneira. O que Marcos nos ensina, registrando essas 12 vezes que Jesus se retirou para buscar a Deus, é que a busca a Deus é algo contínuo. Nós temos que fazer isso todos os momentos. Mas o que tem de característica semelhante nessas 12 vezes em que Jesus sai do meio das pessoas e vai buscar a Deus? A característica é que elas acontecem após uma grande demanda espiritual. Por exemplo, após Jesus fazer uma cura, após uma rejeição, uma oposição, após ele correr risco de vida, após ele revelar o seu ministério vicário, Jesus então ia para a presença do Pai. Jesus, ele como servo, se doava para as pessoas, curando, libertando, pregando, ensinando, e depois que ele fazia isso, ele se retirava e ia para a presença do Pai. Depois ele voltava de novo, e novamente ia, se doava em favor das pessoas, curava, libertava, abençoava, se refugiava na presença de Deus. E é isso que eu e você precisamos fazer. Precisamos sim nos doar para as pessoas, porque isso é o papel do servo. Mas nós precisamos constantemente voltar para Deus, para nos fortalecer da sua presença. E isso, meus irmãos, vai nos levar a sucesso no ministério. Jesus precisava voltar à presença do Pai, e essa volta aponta para o sucesso do nosso ministério. Se nós queremos sucesso, devemos estar na presença de Deus para renovar nossas forças espirituais. Pastor, eu estou fraco. Pastor, eu estou desanimado. Eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Eu não tenho vontade de orar. Pastor, eu não tenho vontade de estar na igreja. Eu estou fraco espiritualmente. Querido, volte-se para Deus. Busque ao Senhor. Faça como Jesus, tenha uma rotina, tenha uma vida espiritual, se derrame na presença dele, que você vai perceber que você vai começar a se fortalecer mais, você vai começar a se animar mais, você vai começar a estar mais empolgado, mais disposto, e aí você vai poder ser usado com poder e graça pelo Senhor Jesus Cristo. Amém? Para ter sucesso no ministério, devemos estar na presença de Deus para renovar as nossas forças espirituais. A intimidade com Deus deve ser um hábito, deve ser uma constância, deve ter regularidade, porque quem muito serve precisa muito estar com Deus. Quem nada serve se contenta em nada estar na presença de Deus. Quem muito serve, quem muito se doa, quem muito faz para o Senhor, precisa estar diante do Senhor. Mas quem nada faz para o Senhor, não vai sentir a necessidade de estar diante
desse Senhor. Então, meus irmãos, não podemos abrir mão desse privilégio de estar na presença de Deus. Para fechar essa primeira ideia, uma palavra importante aqui: não podemos pensar que aqui há misticismo. O texto diz, no verso 35, tendo-se levantado de alta madrugada, ele foi para um lugar deserto e ali orava. O que Jesus está ensinando não é uma prática mística, ele está nos ensinando a necessidade de uma rotina, de hábito. O que eu quero dizer com isso? Que estar na presença de Deus não é uma questão de misticismo apenas. E aonde está o misticismo? Não, pastor, a oração da madrugada é mais poderosa. Meu amado irmão, a oração da madrugada é tanto poderosa quanto a oração do meio-dia, da metade da tarde, do final do dia, do começo da manhã. Não, pastor, a oração no monte, ela tem mais poder, porque Jesus saiu para um lugar deserto. Então, se a igreja se reunir para orar na madrugada e no monte, aí a oração fica mais forte. Não, meus irmãos. A oração no monte, na madrugada, tem tanto quanto poder. A oração que você faz na sua casa, às 3 horas da tarde ou às 9 horas da manhã, ou a oração que você faz no seu carro, indo para o trabalho, voltando para o trabalho. O que Jesus ensina aqui é que não é uma prática mística, não é o momento, não é o dia, não é o local, mas é a nossa disposição. Jonas orou da barriga de uma baleia, e que oração poderosa, hein? Levou a baleia a regurgitar Jonas para fora, foi uma oração forte. Então, queridos, Jesus nos ensina a importância de fazer. Ele não ensina que há um misticismo no quando, no como ou da forma com que nós devemos fazer. Jesus nos aponta para momentos de estarmos na presença de Deus e então podemos servir as pessoas com aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Que Deus possa nos dar esse discernimento. Devemos saber balancear entre o serviço e a intimidade. Não significa também que a gente agora tem que só ficar orando, jejuando e cantando. Agora eu vou fazer um retiro espiritual de 365 dias. Eu vou ficar retirado. Eu vou para um lugar distante, eu vou ficar ali 365 dias só orando, jejuando e meditando para buscar a presença de Deus. Não é isso que Jesus ensina. Ao passo que nós também não devemos fazer a obra de Deus sem ter momentos espirituais. Jesus está dizendo aqui, olha, saiba balancear as duas coisas. Tempo de estar na presença de Deus e o tempo de você servir as pessoas na comunidade. Tendo levantado alta madrugada, saiu para um lugar deserto, ali orava, procuravam diligentemente Simão e os outros, tendo encontrado, lhe disseram, todos te buscam. Você tem buscado a presença de Deus? Você tem se refugiado na presença dele para se fortalecer? E continue você fazendo assim. Qual que é a segunda prioridade do ministério de Jesus? Verso 38 e verso 39. A primeira prioridade é presença de Deus. Buscar fortalecimento espiritual. Segunda prioridade, não perder o foco da pregação. Verso 38. Jesus, porém, disse a Pedro. Então, o que aconteceu? Acabou aquele culto na casa da sogra do Pedro. Jesus curou muita gente, verso 32 a 34. Depois que acabou aquela cura, ele deu uma cochiladinha, levantou de madrugada, foi orar. Quando amanheceu o dia, os discípulos acordaram um pouco mais tarde, e os discípulos foram procurar Jesus. Por quê? Porque já tinha muita gente ali de novo, já estava cheio de gente para Jesus curar. E aí Pedro e os outros discípulos acordaram, cadê o Jesus? Não está na casa. E aí Pedro e os outros começam a procurar Jesus, até que encontram Jesus lá no lugar onde ele foi orar. E aí o que Pedro diz para Jesus? Olha, Jesus, no verso 36 e 37, todos estão te procurando, todos te buscam. As pessoas precisam de cura, as pessoas precisam de libertação, as pessoas estão doentes, estão endemoniadas. Jesus, vai lá e opera na vida daquelas pessoas. Só que aí, meus irmãos, Jesus aponta então a segunda prioridade do seu ministério, que é não abrir mão da pregação. Porque ele responde para o Pedro, no verso 38, vamos a outros lugares, vamos às povoações vizinhas, a fim de que eu, cure, de que eu liberte os cativos,
de que eu alimente os famintos? Não, queridos, olha o que a Bíblia diz. A fim de que eu pregue também ali. E ele vai além. Ele diz, pois para isso é que eu vim. Então, no 39, saiu, foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Aqui, irmãos, é prioridade. Jesus poderia muito bem atender a demanda do Pedro e ir com eles, voltar para a casa da sogra de Pedro e ali começar a curar pessoas, libertar pessoas. Jesus faria isso com bom grado, ele não teria dificuldade. Jesus não está se recusando aqui a curar alguém ou abençoar ninguém. O que Jesus está apontando aqui é prioridade. Olha, eu não posso abrir mão daquilo que é a minha prioridade ministerial. E a prioridade ministerial de Jesus é pregar a palavra de Deus. Prioridade era pregar a palavra de Deus. A demanda aumentou muito, mas Jesus soube nesse momento fazer uma escolha. Jesus rejeita o chamado de Pedro de ir curar, porque ele tinha que ir para outros lugares, para outras regiões, para lá também ele pregar. A pregação era uma prioridade do ministério de Jesus. A pregação do Evangelho era o foco principal de Jesus. Ele começa o seu ministério lá no verso 14 do capítulo 1, fazendo o quê? Indo pela Galileia e pregando o Evangelho. Depois da pregação ele começou a curar, nós vemos o relato das curas, e agora aqui Jesus precisava novamente estabelecer um norte, porque senão ele iria acabar vivendo só curando, alimentando, expulsando demônios e deixando de lado o que era prioridade na sua vida. Entre os versos 39, meus irmãos, e os versos 40, os comentaristas dizem que Jesus, ele aqui profere o famoso Sermão do Monte. O que o verso 39 diz? Então Jesus foi para a Galileia pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Aqui, segundo os comentaristas, há um hiato de tempo aonde Jesus então profere o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. Porque o Sermão do Monte vai apontar exatamente esta necessidade e a ênfase de Jesus na pregação evangelística, na sua declaração de firmeza, de não abrir mão de pregar. Tanto que em Lucas capítulo 19, verso 10, Jesus diz, o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então ele aponta a sua necessidade da pregação. Muitos ministérios se perdem e mudam as suas prioridades por desprezar a pregação. Muitas igrejas já abriram mão da pregação do Evangelho para fazer outros eventos, para promover outras realidades. Muitas igrejas já deixaram de lado a pregação do Evangelho para promover outros tipos de reuniões, mas Jesus nos aponta para nós, Igreja Batista, que nós devemos focar na pregação do Evangelho de Deus. Muitas vezes, preferir a pregação até mesmo a curas, milagres, libertações, etc. Não devemos nos enganar. A prioridade de Jesus é pregar, não é curar. As curas vieram em decorrência da sua pregação. Sempre que Jesus saía para pregar, ele pregava o Evangelho e depois ele atendia as pessoas e curava. Nunca essa ordem foi invertida. Primeiro ele curava para depois pregar. Prioridade era a sua pregação. O que acontece quando a gente negligencia esse princípio? A gente perde o foco do nosso ministério. A gente perde a essência do ministério. Nós, irmãos, temos como ministério pessoal e ministerial de igreja a responsabilidade com a pregação. Então nós devemos sim pregar a palavra de Deus. Quando a gente deixa de lado a pregação para promover outros tipos de cultos, até esses cultos atraem muitas pessoas. Tem muitas igrejas lotadas, abarrotadas de pessoas que vão atrás de milagres, de cura, de prosperidade, de um monte de coisas. Mas elas não vão lá atrás da pregação. O que acontece com a igreja que foca somente nisso? Vai atrair por um tempo muitas pessoas, mas depois do lado vai abrir uma igreja que vai oferecer coisas maiores e aqueles que estão aqui vão para lá em busca dos milagres. E muitos que fazem isso estão sem salvação e podem morrer e ir para o inferno porque não são salvos. Por isso, não devemos abrir mão da pregação do Evangelho. E mais um detalhe, querido. Lucas,
capítulo 15, verso 7, a Bíblia diz que há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Eu não encontrei na Bíblia o versículo, se você encontrar, por favor, me passe, aonde diz que há alegria no céu por um doente que ficou curado, por um enfermo que foi restaurado. A Bíblia diz em Lucas 15, 7 que há alegria no céu quando um pecador se arrepende. E o que leva o pecador ao arrependimento é a pregação da palavra. Não é o milagre, não é a cura, não é o prodígio, não é o sinal. O que faz a pessoa se arrepender e mudar de vida é a pregação do Evangelho. E a Bíblia diz que a alegria no céu é quando as pessoas ouvem a pregação e se arrependem. Mas eu não encontrei, pode ser que exista na Bíblia, por isso eu peço o seu auxílio. Se você encontrar referência aonde diz que a alegria no céu quando uma pessoa foi curada, eu quero ter essa informação também para atualizar aqui a minha mensagem. O poder da pregação é muito importante, nós não podemos perder o foco. Última ênfase de Jesus para nós caminharmos para o final: demonstrar misericórdia. O texto termina, queridos, a partir do verso 40, Jesus curando um leproso. Pastor, mas Jesus curou a sogra de Pedro. Sim, lá no verso 32 ao 34, ele curou a sogra de Pedro. Ela estava na sua casa, ela estava enferma, com febre muito alta, na cama. A Bíblia diz que Jesus chegou, pegou ela pela mão, a mulher se levantou e ficou curada instantaneamente. Uma coisa, irmãos, é curar a sogra de Pedro que estava com febre. Outra coisa é Jesus tocar num leproso para curar aquele homem. Por quê? Porque a lepra, naquele contexto, era a pior das enfermidades que trazia consequências drásticas para as pessoas. O autor disse assim, abre aspas, nenhuma outra enfermidade reduz ao ser humano durante tantos anos a uma ruína tão repugnante. Querido, leproso naquele tempo era a pior pessoa que existia na comunidade. Pior que os mendigos, que os drogaditos, que os trombadinhas, pior que aqueles andarilhos que estão na rua, o leproso tinha um estado pior do que essas pessoas. A lepra tirava a dignidade, tirava a família, tirava tudo, porque o leproso tinha que sair do meio da comunidade, ficar num lugar afastado. Por isso que os leprosos viviam nas tumbas, nas cavernas, porque eles não podiam ficar no meio da vila, no meio da comunidade, eles tinham que abrir mão de tudo e sair para fora. A lepra era terrível naquele tempo. E além disso, a lei proibia o leproso de conversar, de estar no meio das pessoas e de tocar em alguém, porque segundo a lei, se alguém tocasse no leproso, ficava impuro, ficava contaminado, não com a doença, mas espiritualmente impuro, e também poderia se contaminar com a lepra. Então, eles ficavam excluídos. Você consegue pensar neste homem leproso, excluído, longe da família, vivendo essa situação difícil, mas de repente ele ouve que há um Jesus que está curando, que está libertando, e esse homem leproso, diz o texto, ele vai até Jesus, se aproxima de Jesus, ele já rompe aqui com as normas sociais, ele se ajoelha, diz o texto, e ele fala, se quiseres, podes me purificar. E aí, irmãos, olha o verso 41, Jesus profundamente compadecido. Aqui entra então a terceira prioridade, a misericórdia, a compaixão, o amor. Jesus ficou compadecido, estendeu a mão, tocou no homem e disse, quero, fica limpo. E no mesmo instante desapareceu a lepra e ele ficou curado. Isso é misericórdia, meus irmãos, isso é graça. E é esse sentimento que nós, como discípulos, também devemos ter como prioridade no ministério. Não é somente ir à presença de Deus e ter uma vida de oração apenas religiosa, vazia de outros sentimentos. Os fariseus, por exemplo, eram homens muito mais religiosos do que nós. Mas Jesus repreende eles por quê? Porque eles não tinham compaixão nem graça das pessoas, era só religiosidade. Jesus nos ensina uma busca de Deus, mas com o amor de Deus. Não é só sair e pregar a palavra de Deus, temos que pregar com misericórdia e com compaixão, porque esse é um elemento que não pode faltar nas nossas ações e nas nossas palavras. Tudo que nós fazemos tem que ser feito com compaixão e com misericórdia. Perceba que Jesus não expulsou aquele homem da sua presença. O leproso não tinha o direito de estar na presença de Jesus, nem falar com Jesus,
Mas Jesus, ao encontrar-se com o homem, aponta e atende uma necessidade daquele homem. Era um ser humano. Ali não era apenas um leproso. Por trás daquela aparência repugnante havia uma alma, havia um ser humano. E é isso, amados, que nós temos que olhar. Não é só olhar a pessoa, a casca. Por trás dessas pessoas existem seres humanos que precisam de graça, que precisam da misericórdia. Nós precisamos aprender com Jesus a tocar, a abraçar, a amar essas pessoas. Muitas vezes a gente até faz alguma coisa, mas assim, né, meio que de longe, assim, ó, eu vou te ajudar, mas sabe, fica lá, não quero me envolver muito, não. Jesus nos ensina que a nossa ação ministerial tem que estar permeada de compaixão e também da misericórdia do Senhor. Jesus estendeu a mão, tocou naquele homem. O homem ficou curado. Para ele não era apenas um homem impuro, era um ser humano que necessitava de sua ajuda. Aquele homem precisava da ajuda. E quem ajudaria aquele homem? Quem poderia ajudá-lo? Somente o Senhor Jesus Cristo. E depois de curar, Jesus dá uma ordem para ele. Interessante que ele não obedece a ordem que Jesus dá e faz aquilo que Jesus diz para ele não fazer. Jesus fala assim, olha, não fale para ninguém, vá para o templo, se apresente ao sacerdote, porque o sacerdote tinha que analisar, verificar e atestar a cura, dar o atestado que ele estava curado. Jesus fala, vai para o templo, apresente ao sacerdote, atesta a sua cura, depois você volta à sua vida normal. Mas ele não fez isso. O texto diz que naquele mesmo momento ele saiu por todos os lugares. Ele, no verso 45, entrou a propalar muitas coisas e divulgar a notícia. Ele não obedeceu à ordem de Jesus de ir para o templo, por quê? Porque no coração dele ardia o desejo de falar para todo mundo daquilo que Jesus tinha feito com aquele homem. Interessante que muitas vezes para nós, irmãos, nós fazemos o contrário, né? Nós não obedecemos a ordem de Jesus de ir e testemunhar, Mateus capítulo 28. Nós não obedecemos a ordem que Jesus nos dá hoje de ir e pregar a palavra. A gente fica preso em casa, a gente se fecha, a gente não testemunha, a gente não leva a palavra de Deus. O fato é que esse homem, ele não podia guardar apenas para si aquela grande dádiva que ele recebeu de Jesus. Querido, não guarde apenas para você as bênçãos que Deus tem dado na sua vida. Fale dessas bênçãos, leve esta palavra, testemunhe daquilo que o Senhor tem feito para você, porque assim você vai tocar também a vida de outras pessoas. Que você possa fazer tudo com compaixão, com graça e com misericórdia. Seja um prato de comida que você vai dar para alguém que bater no portão da sua casa, faça com compaixão, faça com misericórdia. Seja você dar uma carona, seja você fazer qualquer coisa, faça com compaixão e com misericórdia, porque isso agrada ao Senhor. Amém, queridos? Então Jesus, ele apresenta essas três prioridades: buscar a presença de Deus, não abrir mão de uma vida devocional, pregar o Evangelho, pregar a palavra de Deus, se preciso até antes de curas. E um detalhe, queridos, se você quer operar curas, sinais e prodígios, tem uma receita: saia a pregar o Evangelho. Enquanto nós estivermos apenas dentro da igreja ou dentro dos nossos lares, talvez nós nunca vamos experimentar a bênção de ver uma pessoa doente sendo curada. Se nós não sairmos do nosso comodismo e irmos pregar a palavra, talvez nunca vamos experimentar o poder de Deus nas nossas vidas. Porque Jesus nos aponta também isso. Ele fazia os sinais, ele curava as pessoas, ele operava sinais em decorrência da sua pregação e de levar a palavra de Deus. Você quer sentir o poder de Deus na sua vida? Quer ser usado por Deus mesmo para curar, para expulsar demônio e fazer sinais e prodígios? Saia do banco da igreja, saia do comodismo da nossa casa e vamos pregar o Evangelho. Tenho certeza absoluta que quando começarmos a sair e pregar o Evangelho em todas as ruas, pipocas, vielas que tem aqui em Foz do Iguaçu, Deus vai abrir oportunidades para você orar pelos enfermos, para você expulsar demônios, para você fazer sinais e prodígios. Se você quer experimentar o poder de Deus, se lance no ministério que Deus vai te abençoar. Amém? Muito obrigado, Jesus, pelo exemplo que o Senhor nos dá. Essas prioridades na vida ministerial são importantes. Precisamos
ter em mente que estar na tua presença é fundamental. Não abrir mão do tempo com o Senhor. Precisamos também pregar a tua palavra, tempo e fora de tempo, como diz o apóstolo Paulo. E precisamos fazer isso com compaixão e com misericórdia, olhando para o ser humano, para a dignidade que há em cada ser humano e buscando restaurar nesses seres humanos a sua dignidade e o seu valor. Abençoa-nos como igreja, no nosso ministério, possamos imitar o Senhor Jesus. Assim nós oramos. Amém e graças a Deus.